Olá pessoal, tudo bem? Eu só tô gravando isso pela segunda vez, tudo porque a primeira o microfone, não sei, faleceu. Mas é isso, vamos pro tema. Muito prazer, galera. Eu sou o Manuel. O tema que a gente vai conversar hoje é sobre o vazio. Em algum momento da vida, quase todos nós vamos nos deparar com um sentimento que é um tempo silencioso, é devastador. Aquele sentimento que não grita, ele não se impõe, mas que se instala aos poucos nas entrelinhas do dia a dia, até se tornar algo impossível de ignorar. Pode acontecer quando você alcança algo que sempre desejou, pode vir num dia aparentemente comum em que tudo está como deveria estar, sem problemas urgentes, sem grandes conflitos, e ainda assim, dentro de você, algo parece deslocado, como se existisse um espaço vazio. Uma ausência é difícil de nomear, um incômodo que não dói no corpo, mas pesa na alma. É difícil de explicar, eu sei. Afinal, está tudo ali, certo? Você tem uma casa para morar, talvez um emprego, uma rotina estável, acesso à tecnologia, comida, pessoas, não falta nada. E ao mesmo tempo, parece que tudo está faltando. E aí vem uma pergunta que ecoa: por que eu me sinto assim? Porque mesmo tendo tantas coisas que a sociedade diz que são importantes, ainda sinto esse buraco dentro de mim. Talvez a resposta esteja menos naquilo que temos e mais naquilo que esquecemos de olhar. Vivemos em uma era que nunca teve tanto acesso a tudo. Podemos assistir qualquer filme, ouvir qualquer música, conversar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer hora também. As informações, as oportunidades e os estímulos estão sempre à distância de apenas um toque. E ainda assim, nos sentimos perdidos. E é normal. Quer dizer, normal para nós. A promessa de que ter traria o sentido à vida virou quase uma religião moderna. Ter dinheiro, ter status, seguidores, likes, beleza. A sociedade nos treinou para acreditar que quando finalmente tivermos essas coisas, encontraremos paz. Mas o que elas não nos contou é que esse tipo de conquista só preenche a superfície. Você pode se ocupar o dia inteiro com tarefas, metas, conversas e distrações. Pode sorrir em fotos, responder mensagens, parecer produtivo. Mas à noite, quando tudo silencia, o que resta? Você se escuta ou só tenta calar o incômodo com mais uma rolagem infinita de tela? O filósofo Kierkegaard falava sobre essa angústia. Ele dizia que, diante da liberdade de quem escolher, o ser humano se sente paralisado. Porque escolher também significa abrir mão, significa responsabilidade, e diante disso muitas pessoas preferem se esconder dentro de uma vida automática, onde não precisam pensar nem sentir profundamente. Ele chamava isso de desespero disfarçado. Aquele modo de viver que parece estar tudo bem, mas no fundo você está só se desconectando de si mesmo. Não por maldade, mas por medo. Medo de descobrir que aquela vida que você construiu talvez não tenha nada a ver com quem você realmente é. E nessa hora nasce o vazio, não como um castigo, mas como um alerta. Existe uma crença silenciosa que muitos de nós carregam sem perceber. A ideia de que sentir vazio é sinal de fracasso, como se ao experimentarmos esse desconforto interno estivéssemos fazendo algo errado, como se estivéssemos quebrados por dentro. Mas e se o vazio não fosse um erro e sim um traço da nossa própria humanidade? E se essa sensação incômoda que surge no meio da rotina, no meio do silêncio, fosse um reflexo da nossa consciência mais profunda? O filósofo Jean Paul falava sobre isso com crueza. Ele dizia que o ser humano está condenado a ser livre e que, ao contrário de outras formas de vida, nós não recebemos um sentido pronto, um roteiro, um destino definido. Somos livres, mas com essa liberdade, por mais que soe bonita, também é um fardo, porque sendo livres, somos nós que deveríamos criar o significado da nossa própria existência. E a verdade é que nem sempre sabemos como fazer isso. E é nessa hora que a angústia aparece, não como um sofrimento externo, mas como uma inquietação silenciosa. Um sentimento que diz: você está vivo, mas está realmente vivendo? É um chamado para sair do modo automático, para olhar para dentro, mesmo que você se assuste com o que veja. Schopenhauer, por sua vez, via a vida como um ciclo incessante entre o querer e o tédio. Para ele, somos seres desejantes por natureza. Quando queremos algo e não conseguimos, sofremos. Mas quando finalmente conseguimos, descobrimos que aquilo não era o suficiente. Então desejamos de novo, de novo e de novo. Nesse ciclo interminável, o vazio surge como um espaço entre uma busca e a outra, um momento em que nada parece satisfazer, nem o que temos e nem o que poderíamos ter. E esse espaço vazio, por mais doloroso que ele seja, pode ser justamente o momento mais honesto da nossa existência, porque ele nos obriga a parar, a refletir, a questionar: será que estou realmente vivendo a vida que eu quero viver ou apenas a que esperam de mim? Quando todas as promessas perdem a cor, quando aquilo que antes motivava já não empolga mais, quando os dias passam e a alma continua silenciosa, e é aí que muitos de nós nos deparam com o niilismo. O niilismo é basicamente a percepção de que a vida por si só não tem sentido, que não existe um propósito intrínseco nos acontecimentos, nenhum destino escrito nas estrelas, nenhuma recompensa final para justificar tudo que passamos. Para muitos isso parece o fim, e de fato pode ser. Pode ser o fim das ilusões, o fim das promessas vazias, o fim de uma identidade construída em base de expectativas alheias. Entretanto, ele pode ser um recomeço, o
O filósofo que tá em cima o nome viu o niilismo não apenas como um abismo, mas como um portal, um ponto de virada. Para ele, a queda dos antigos valores era necessária para que novos valores pudessem surgir. Ele falava do nascimento do além do homem, aquele que não aceita mais verdades prontas, mas cria seus próprios caminhos, um ser que abraça o caos, aceita a dor e transforma o sofrimento em força. Ele não dizia que o vazio deveria ser evitado. Pelo contrário, ele dizia que deveríamos encará-lo de frente, descer a fundo no poço da nossa alma, encarar o nada com coragem, e dali extrair alguma centelha, criar significado, inventar propósito, mudar uma vida que seja verdadeiramente nossa. E talvez seja isso que seu vazio esteja tentando te mostrar, que chegou a hora de deixar morrer aquilo que não te representa mais, e de começar, ainda que aos poucos, construir uma vida mais autêntica, uma vida que seja verdadeiramente você. O vazio, ele não é um inimigo, ele não é um buraco a ser tapado com pressa, mas sim ele é uma mensagem, um espaço aberto, um campo fértil. Ele está tentando dizer com silêncio e persistência que algo dentro de você merece ser ouvido, algo que talvez você tenha abafado por medo, vergonha ou por simplesmente não saber por onde começar. E de verdade, tá tudo bem, nenhum de nós temos todas as respostas. Mas talvez a maior coragem não esteja em saber, e sim em continuar perguntando, em continuar sentindo, se abrindo, mesmo sem garantia de onde isso vai dar. O vazio, ele não se resolve com distrações, ele não se cura com acúmulo, ele só encontra paz quando a gente aceita escutá-lo. Então, da próxima vez que você sentir esse silêncio dentro de si, não tente fugir imediatamente. Apenas fique, respire, pergunte e ouça, porque talvez no fundo desse silêncio exista algo que você estava tentando lembrar há muito tempo, quem você realmente é. Mas é isso, pessoal. Obrigado por quem ficou até aqui. Nos vemos logo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal aí para receber os próximos vídeos e até, beijos.